Pois é, massa informação do Vitor Martins, o Pedro Caixinha, técnico do nosso último adversário pelo Brasileirão, o Red Bull Bragantino, está na lista do Galo para 2024. Ele que é um treinador português de 53 anos, também já foi jogador. Ele chegou no Braga essa temporada e apesar de não ter ido muito bem nas competições de mata-mata, né, na Sul-Americana que o Bragantino disputou e na Copa do Brasil, ele tem se destacado bastante no Brasileirão, tanto que é o segundo colocado no momento e está 7 pontos atrás do líder Botafogo. E aí, por conta dessa bela campanha que ele vem fazendo com um time que, querendo ou não, é bem modesto, né? Que é o Bragantino, ele tem chamado a atenção de outros clubes grandes, inclusive o Galo, que apesar de ter contrato com o Filipão até o final de 2024, não é unanimidade que ele vai ficar, né? Já que boa parte da torcida, inclusive eu, sou contra ele ficar para o ano que vem aqui no Galo. Acho que ele deveria sair nesse ano de 2023. E aí, por conta disso, de acordo com o Vitor Martins, alguns nomes estão sendo debatidos internamente no Galo. E entre eles está o do Pedro Caixinha. Mas assim, é óbvio que ainda está longe de o Galo fazer uma proposta real de contrato por ele, até porque ainda vai esperar terminar a temporada, ainda está com o Filipão, vai ver se o time vai classificar para Libertadores ou não, mas tudo começa assim, né? E por enquanto são só conversas de bastidores. E uma outra coisa que eu achei interessante que foi falada pelo Vitor Martins também é que finalmente o Galo está pensando uma reformulação no elenco, principalmente depois da derrota no Clássico. Os caras sentiram que é necessário dar uma rejuvenescida no elenco, né? Já que a média de idade dos jogadores do Galo é a terceira maior do Brasileirão, está atrás só do América e do Fortaleza, enquanto o Bragantino, que é comandado pelo Pedro Caixinha, tem o time mais jovem do campeonato. Então seria até interessante trazer ele também por isso, para ele poder comandar esse processo de rejuvenescimento do elenco do Galo no ano que vem, trazendo algumas peças mais jovens, promissoras, e que tenha um custo mais baixo assim, para poder agregar o elenco do Galo, né? Vale falar que antes de comandar o Bragantino, o Pedro Caixinha já foi técnico em alguns times do México e antes do Bragantino ele estava no Talleres da Argentina. No México ele chegou a ser campeão do campeonato de clausura lá do México e também de uma Cup Winner lá da Abertura, pelo Cruz Azul e pelo Santos Laguna. Assim, pelo campeonato que o Bragantino vem fazendo, eu acho um ótimo nome aqui para o Galo, porque ele tem um trabalho muito promissor, né? Porque, como eu falei, é um time modesto, não tem uma torcida grande, não tem grandes peças assim. Pega alguns nomes assim específicos no mercado, né? Vieram aqui pegar o Sacha. Então, eles conseguem construir um elenco jovem, mas eficiente na mão desse treinador. Então, assim, se com esses jogadores ele já conseguiu fazer esse trabalho de atualmente estar na vice-liderança do Brasileirão, né? Eu acho que seria muito interessante dar um elenco como esse do Galo na mão dele e principalmente fazer isso aí que eu já vinha falando também, igual foi falado aí na matéria, de fazer uma reformulação no elenco do Galo. Ou seja, dispensar algumas peças que não vem entregando, né? Que foram contratações ruins feitas aí nessa gestão, nas gestões passadas aí do Galo, para poder trazer alguns jogadores mais promissores, mais jovens, quem sabe dar mais oportunidade para a base do Galo também, né? Que eu acho que é muito importante para o futuro, tanto no quesito técnico do time, quanto no quesito financeiro também, né? Para render umas boas rendas também. Então eu acho que o Pedro Caixinha seria um cara muito interessante para poder comandar esse projeto aqui do Galo. Até porque, assim, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ele é um treinador europeu. Eu, particularmente, acho muito interessante, apesar de a gente ter tido alguns treinadores aqui no Brasil que não deram certo, né, europeus. Tivemos alguns exemplos também de alguns que deram muito certo, como, por exemplo, Jorge Jesus no Flamengo e o Abel Ferreira no Palmeiras. Então, eu acho que esses caras, assim, quando você acerta no nome, né, eles têm uma visão muito à frente. Porém, eu também não acho que deva ser deixado de lado tudo do futebol brasileiro, assim, porque eu acho que tem um quesito diferencial aqui no futebol brasileiro, daquele drible do 1 contra 1, assim, que às vezes é negligenciado lá na Europa, né? Mas eu acho que pode ser muito interessante aqui no Brasil. Então, se chega um treinador que consegue conciliar
tanto essa visão tática do futebol europeu quanto essa individualidade do futebol brasileiro, eu acho que tem tudo para dar certo. E aí, sendo isso aqui no Galo, seria excelente, né? Além de que, apesar de ser europeu, como eu disse, ele é português, então assim, tem uma facilidade maior com a língua para comunicação com os jogadores do que um treinador argentino ou de algum outro país aqui da América do Sul que fala espanhol, né? E por último, mas não menos importante, eu acho válido falar também a respeito da questão do salário da comissão técnica, né? De acordo com Jorge Nicola, o Filipão recebe R$700 mil mensais aqui no Galo, né? Incluso ele e a comissão, eu acredito. Tá junto com o Kudê lá no Internacional como o quinto maior salário entre os treinadores no país. Tá atrás do Abel Ferreira e na época da matéria estava atrás do Sampaoli, do Bruno Lage, que estava no Botafogo, do Dorival Júnior, do Renato Gaúcho e do Fernando Diniz. Então, assim, já dá para saber que o Pedro Caixinha lá no Bragantino ganha menos do que o Filipão ganha aqui no Galo. Então, poderia ser um fator a se negociar aí a questão desse salário, caso ele viesse aqui para o Galo, né? Para poder se adequar às finanças aqui do clube. Mas e você? Quero saber sua opinião aí de uma possível vinda do Pedro Caixinha aqui para o Galo no ano que vem, é claro. E como eu disse, não tem nenhuma proposta oficial, são só conversas de bastidores por enquanto, mas eu quero saber se vocês são a favor, se vocês são contra. Usa aqui os comentários para falar aqui embaixo a opinião de vocês. Mas então é isso, a informação de hoje aí. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma notícia atualizada do Galo e ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Fechou? Muito obrigado pela audiência e até mais.